Será que pacientes psiquiátricos são violentos? Será que uma pessoa que tem um diagnóstico de esquizofrenia, ela é uma pessoa preconceituosa, uma pessoa racista, uma pessoa mau caráter? Bom, hoje a gente vai falar sobre esquizofrenia paranoide, preconceito e lacração. Olha, pode ser que você não saiba, mas ainda hoje existem sim pessoas que têm preconceito contra pacientes psiquiátricos. Um exemplo disso é que a gente não vê, por exemplo, nas manchetes dos jornais, uma notícia dizendo diabético mata a mãe, hipertenso assalta um banco. Não vê, não é? Mas basta que um crime envolvendo uma pessoa que tenha um transtorno mental ou que se suspeita que aquele indivíduo seja um paciente psiquiátrico para que o rumo da notícia seja outro. Provavelmente você deve ter visto recentemente o caso do motoboy no interior de São Paulo, que foi vítima de racismo. E lógico, isso foi filmado, essas filmagens ganharam muita repercussão nas redes sociais, ganharam as manchetes dos jornais, e de imediato todo mundo começou a fazer o linchamento virtual do agressor, algo que é muito comum hoje em dia nas redes sociais, e posteriormente o pai do agressor divulgou uma nota informando que o filho sofre de esquizofrenia paranoide. Pronto. Isso bastou para que as pessoas começassem a fazer a famosa pergunta, sempre que envolve um crime ou um caso dessa natureza, envolvendo um paciente psiquiátrico. Pessoas com esse transtorno, pessoas com transtornos mentais, pacientes psiquiátricos, são de fato pessoas perigosas? Nós precisamos ter medo dessas pessoas? Então, eu vou explicar sobre isso nesse vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu não estou de nenhum dos dois lados. Não estou do lado da vítima, não estou do lado do agressor. Esse vídeo, a intenção dele é levar a informação verdadeira para você a respeito dos transtornos mentais. Para que você entenda melhor essa situação, antes a gente precisa compreender como é essa doença. A esquizofrenia, ela é um transtorno psiquiátrico endógeno, onde a sua principal característica é a perda do contato com a realidade. A esquizofrenia paranoide é um subtipo da esquizofrenia, é um transtorno psicótico. Então, de grosso modo, existem dois tipos de sintomas na esquizofrenia: os sintomas positivos e os sintomas negativos. Os sintomas positivos são aqueles que respondem mais rapidamente ao tratamento. Por exemplo, os delírios e as alucinações. Os delírios são uma ideia equivocada, totalmente fora da realidade, que a pessoa pode ter. Por exemplo, ela pode ter uma ideia de que está sendo perseguida, de que está sendo armado um complô contra ela, muitos casos até de que implantaram um chip no seu cérebro e aquele chip precisa ser removido. São as ideias e pensamentos persecutórios, muito comum na esquizofrenia paranoide. No caso das alucinações, elas ocorrem por uma percepção independentemente de um estímulo externo. Ela está muito atrelada aos sentidos. Então, a pessoa pode ver algo que não existe, ela pode sentir um cheiro, que aí no caso das alucinações olfativas, muito comum em crises de epilepsia, onde a pessoa sente um cheiro forte, um cheiro estranho, logo em seguida vem a crise. E podem também ouvir coisas, e geralmente ouvir vozes dos seus perseguidores, que estão tramando contra ela, que começam a mandar ela fazer coisas, muitas vezes até mesmo mandam ela se machucar, mandam ela até mesmo cometer suicídio pulando de uma ponte, pulando de um prédio e etc. Todos esses sintomas, os delírios e as alucinações, como eu disse, são sintomas positivos, ou seja, sintomas que respondem mais rapidamente ao tratamento. No outro extremo estão os sintomas negativos da doença, que são mais resistentes ao tratamento.
e que se caracterizam por uma diminuição dos impulsos e da vontade, e também pelo embotamento afetivo, ou seja, o humor da pessoa não oscila, ele fica ali no meio, assim, a pessoa não consegue se alegrar, mas também não fica triste, então ela não oscila nem para cima nem para baixo, fica ali no meio achatadinho, então a gente chama de embotamento afetivo. Geralmente a esquizofrenia se inicia no final da adolescência e no início da vida adulta do paciente, onde surgem aí os primeiros sintomas, que nós chamamos de sintomas prodômicos da doença, lá por volta dos 15, 16, 17 anos. Embora seja uma doença muito incapacitante, hoje em dia, se a pessoa estiver em tratamento, ela consegue seguir a vida normalmente, sem mais prejuízos. Agora, voltando à pergunta inicial do vídeo, pessoas com transtornos psiquiátricos, pessoas com esquizofrenia, são pessoas violentas? São pessoas racistas? Pessoas mau caráteres? A resposta é não. Tá? Por mais incapacitante que a doença psiquiátrica seja, o racismo, a violência contra outras pessoas não fazem parte da sintomatologia da doença. E é isso que é importante a gente deixar claro aqui. Tá? Eu não vou entrar no mérito do caso aí, se o rapaz que agrediu verbalmente, né, cometeu o ato de racismo contra o motoboy, se ele tinha esquizofrenia ou não, se ele estava em surto psicótico ou não. Claro que ele vai ser avaliado por especialistas e que vão dizer se ele realmente tem a doença e se ele tem a doença, se ele estava em surto psicótico no momento da crise, mas o que é importante a gente deixar claro é isso. A doença em si, ela não torna ninguém racista, não torna ninguém mau caráter, não torna ninguém violento. Isso é muito importante a gente dizer, porque esse preconceito que é criado em volta dos transtornos mentais, isso só dificulta o acesso dessas pessoas ao tratamento correto. E aí sim, sem tratamento, sem medicação, essas pessoas podem ter mais ocorrências de surtos, e aí, ao invés de cometerem um ato de violência contra outras pessoas, elas podem sim ser vítimas de agressões, vítimas de violência. O que pode ser violento, o que pode trazer uma consequência mais séria, podendo levar até a morte, não é a doença psiquiátrica, não é o surto psicótico. É exatamente essa cultura de lacração, essa ansiedade de fazer um linchamento virtual, que já está virando uma cultura na nossa sociedade. Sempre que um vídeo ganha repercussão nas redes sociais, as pessoas já vão lá e de imediato fazem o julgamento daquela pessoa sem informações complementares, e depois, como já aconteceu em outros casos, descobre-se a verdade, uma outra informação que até o momento não existia aparece, e aí sim, aquela pessoa que a gente julgou, que a gente crucificou ali, que a gente fez o linchamento virtual, acusando como um possível potencial agressor, a pessoa, na verdade, pode estar na condição de vítima. E aí a gente faz esse pré-julgamento que pode levar a consequências mais sérias, pode levar à violência física e pode levar até à morte, inclusive. Então, o que a gente precisa banir na nossa sociedade é exatamente essa cultura de lacração, essa cultura de linchamento, porque isso sim é muito prejudicial e pode sim trazer consequências sérias para pessoas muitas vezes inocentes. Então, se você mora, por exemplo, num apartamento onde o seu vizinho tem esquizofrenia e você encontra com ele no elevador, não precisa ter medo, não precisa fugir, tá? Então, haja naturalmente, dá bom dia, boa tarde, boa noite, conversa com a pessoa como qualquer outra pessoa. Afinal de contas, não são pessoas perigosas, não são pessoas violentas e não é justo que eles vivam à margem da sociedade. Então, se você concorda com isso, compartilhe essa informação, tá? Passa isso adiante, porque assim, dessa forma, levando a informação correta, a gente pode sim diminuir muito o preconceito que se tem contra pacientes psiquiátricos
e também pode construir um mundo mais justo, um mundo melhor. Então, se você concorda com isso, compartilha essa informação, passa isso adiante, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham compreendido aí o conteúdo do vídeo, aonde eu quis chegar com essa informação, e a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço!